Boa tarde, quase boa noite, né? Eu queria saber primeiro, vamos para a parte técnica. Os slides estão aí? Tá tudo ok? Porque tem uns slides aí que vão passar para vocês, tá bom? Para a gente ficar melhor. A outra pergunta que eu faço: qual a possibilidade de desligar só essas luzes aqui da frente? Porque não que eu gosto de me aparecer, mas é porque vai ficar melhor, eu acho, da gente ver o que vai ser apresentado. Eu queria primeiro aquele outro slide, tem um outro. Bom? Aí a gente vai. Pronto. Gente, eu não gosto de me sentar. Esse é um problema, porque além de eu ser a Patrícia Mendes, coordenadora hoje do escritório do Ministério da Cultura no Piauí, eu sou professora também. Então eu acho que as professoras vão entender um pouquinho, né? Eu não consigo me sentar, de jeito nenhum. Então vamos lá. Como eu estou me apresentando aqui, eu sou Patrícia Mendes. E antes de eu começar a passar esse slide aqui, que vai falar bem rapidinho desse escritório do Ministério da Cultura no Piauí, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar do Ministério da Cultura? Sinceramente? Sim. Sim. Não, né? Alguns ficar calados, né? Eu vou fazer outra pergunta. Vocês já ouviram falar em cultura? Sim. Agora dá pra gente conversar, né? Então, o que vocês acham que é cultura aí? Os meninos que estão aí, o pessoal do Corpo de Bombeiro também, né? O que é cultura para vocês? Por exemplo, eu vou fazer umas perguntas e vocês me dizem sim ou não. Eu estou aqui com um contramestre, por favor, contramestre Carneiro, né? Ele é do grupo de capoeira Raízes do Brasil. Vocês acham que isso é cultura? Sim. Né? Vocês não comeram não, né, gente? Aqui eu também não, mas demora. Aí é o seguinte, tá certo, contramestre Vamos lá para outra coisa. Aqui tem água, né? Mas vocês já ouviram falar em cajuína. Tem algum outro tipo de comida ou bebida aqui específico de Esperantina? Oi? Alguém falou alguma coisa? Alguém quer soprar? Alguém quer dizer alguma coisa? Minha gente. A cajuína, vocês acham que é cultura? Né? Tá bom. Eu vou só para esses dois caminhados aí, para começar a falar agora sim do que eu trabalho, o Ministério da Cultura. Então volta aqui e eu começo de cara. Eita, não, volta. Você está nervoso? Volte aqui. Vocês sabem onde é esse local? Onde é? Unidade dos Negros, né? Que é um dos lugares que a gente está mais falando. Para quem nunca viu na vida, é bem aqui. É este lugarzinho. Na verdade, é a Casa de Fazenda Olho d'Água dos Negros, tá bom? Então, agora sim, cadê? Pode passar. Então aqui, é só para mostrar rapidinho que o Ministério da Cultura, ele veio, e é bom a gente saber disso, porque o brasileiro, ele tem a mania de esquecer as coisas muito fáceis. Então, o Ministério da Cultura em 2016, ele foi extinto, né? Em 2023, ele foi reconstruído. Patrícia, o que é isso? Ele voltou, de verdade, né? Continuou em várias políticas públicas que antigamente existiam, mas trouxe algumas novas também. E aí uma das políticas públicas que ele trouxe, né, como novidade, foram os escritórios do Ministério da Cultura no Piauí. Vocês nunca viram o Ministério da Cultura tão perto de vocês. Aqui eu estou como governo federal. Então, nunca na história vocês estiveram com um órgão tão perto de vocês que representem a cultura do nosso estado. E assim acontece em 26 estados do Brasil. Patrícia quer dizer que nos 26.
Mas Distrito Federal tem um escritório do Ministério da Cultura? Exatamente. Isso é uma revolução. Isso é exatamente para fazer com que a gente chegue aonde nunca ninguém chegou, que é uma política pública que a gente tem que trabalhar todo dia, toda hora, cada minuto, e por isso que a gente está aqui com vocês. Pode passar. Aqui eu não vou nem entrar muito nisso aqui, eu acho que pode passar um pouco do número, né? Eu só tenho 1 ano de idade. O escritório do Ministério da Cultura ele é bem novinho. E aí aqui são algumas ações que eu estava conversando, inclusive com o meu secretário de Cultura ali, já tô próxima dele. E eu estava conversando, olha, a gente fechou 100% de uma lei chamada LPG, que eu vou já falar para vocês, e algumas outras ações aí. Eu vou passar rápido aí, pode passar. E aqui, eu não sei se vocês estão vendo, né? Mas o Piauí, ele é dividido em 12 territórios. Vocês assistem aula de geografia, né? Não? Meu povo, vocês estão muito falados, eu já desci. Bora. Tem 12 territórios. E, obviamente, né, Esperantina está em um desses territórios. Qual território? Eu vou ameaçar. Território dos Cocais. Vou descer. Quem sabe? Território dos Cocais. Quem sabe? Território dos Cocais. Território dos Cocais. Minha gente, uma pessoa salvou aqui, né? Corpo de bombeiro, me ajuda. Bora. Então, passando, depois vocês estudem um pouquinho mais, vou passar um pouquinho mais rápido, porque senão eu fico me empolgo. Pode passar. E aqui são algumas leis que eu vou falar bem rapidinho. Uma delas é que, quando vocês ouvirem falar em Ministério da Cultura, vocês vão lembrar automaticamente. Lei Paulo Gustavo. Foi uma lei emergencial que aqui no Piauí a gente conseguiu trazer só esse valorzinho que vocês estão vendo aí, 78,9 milhões de reais. E, Patrícia, Lei Paulo Gustavo, por que esse nome? Por causa desse cara, bem aqui, foi graças a ele. Vocês estão lembrando quem é esse ator? Alguém assistiu Minha Mãe é uma Peça? Sim. Todo mundo, né? Então, quando eu ouvi falar numa sigla chamada LPG, vocês vão lembrar, epa, Minha Mãe é uma Peça, estou lembrando. É exatamente o que essa lei faz. Ela trabalha essa política pública de investimentos para o município. E o município de Esperantina teve também. Pode passar. Aí a gente tem uma outra política nacional chamada Aldir Blanc, que é esse cara que está bem aqui, ó. E aí, aqui no Piauí, veio mais 58 milhões de reais. Então, é muito investimento. A gente está falando de cultura aqui hoje, porque vocês vão ver o tanto que vai desenvolver. É claro que cada vez mais vocês se interessarem por essa temática. É a bola da vez, é a bola do mundo. Cultura está na frente de tudo, junto com o turismo. Obviamente, que eu não vou deixar de falar. Pode dar. Aqui algumas ações também. Aqui é o chamado Novo PAC, é o novo Programa de Aceleramento do Crescimento do Brasil. No Piauí também tem algumas ações. Aqui são duas edificações, uma chamada Fábrica de Laticínios, porque produzia manteiga aqui no Piauí, inclusive a primeira do Nordeste, lá em Campinas do Piauí, e a outra é um estabelecimento rural, São Pedro de Alcântara, que é em Floriano. Pode passar. Aqui são outras ações, é o chamado Céu da Cultura, que é exatamente na verdade, esse aqui é um centro é um equipamento sociocultural, né, que tem, e aqui no Piauí passou Teresina Alto União, essa política cultural. Pode passar. Eu vou acelerar aqui, porque senão não vai. O Movicel também é outra ação, que é exatamente esse furgão aí que a gente chama, né, todo com equipamento para o audiovisual. Pode passar. Aqui algumas ações, né, realizadas pelo escritório. É bom, aqui a Conferência Nacional de Cultura. E aí o que eu estou mostrando? Porque alguns segmentos da cultura, eles foram inseridos. Por exemplo, o grafite. Quem que não gosta de grafite aqui? Alguém já grafitou? Tem muito grafite aqui?
no Esperantina eu vi um, né? Lá na rodoviária. Então, a partir de agora, o segmento grafite entra como cultura também. Assim como a arquitetura, a moda, e está entrando também, então são novidades. Pode passar. Aqui são algumas ações, pode passar bem rapidinho essa parte, tá bom? Pode só passar mesmo. Tem alguns lugares, algumas ações que a gente fez específicas, parceiros, né? Então, pode passar essa parte. Eu queria deixar só mesmo o final, pode passar. E tem o e-mail da gente, o telefone da gente, caso vocês queiram, né? Aqui sou eu nessa foto, Valdir Ciso, ali escritório.pi@cultura.gov.br. E ali está meu telefone, ó. 99987-4251. E eu respondo mesmo, viu? Não fica lá 3 dias e eu respondo. Agora a gente vai começar. Pode mudar o slide. Estava só esquentando. Bora lá. Beleza, agora a gente vai falar de uma coisa importante, que é a preservação do patrimônio cultural, tá bom? Histórico e cultural. Aqui eu trago uma outra imagem que eu acho que vocês conhecem, assim eu espero. É uma igreja, né? Todo mundo tá vendo, mas para a igreja. Não, você não vale mais não, que você já respondeu Cocais. Bora. Eu vou no corpo de bombeiro. Como é o nome dessa igreja, gente? A igreja está batendo igreja. Igreja Matriz. Nossa Senhora da Boa Esperança. Boa Esperança, pronto. Também eu dei tanta atenção no corpo de bombeiro, você vai responder segunda, né? Então vamos pra frente. Tá, gente. Eita, que tem outra foto. Enquanto eu falo, vocês já vão analisando essa foto aqui que eu tô mostrando, tá bom? Já vão pensando. Onde é esse lugar? Quem é essa pessoa? Vamos pensando aí. Eu tenho que falar primeiro, antes de eu começar, que é patrimônio. Na verdade, a palavra sozinha patrimônio, se a gente for atrás no dicionário Aurélio, ela vai significar isso aqui, ó. Herança paterna, bens de família, dotes dos ordinários, complexos de bens materiais ou não, e assim vai. Isso quer dizer o quê? Lá no dicionário, ele está falando que patrimônio está ligado ao valor econômico. Isso quer dizer o quê? De novo, eu tenho minha bisavó. Minha bisavó, eu acredito que ela tem um terreno, né? E se Deus quiser, ela vai deixar esse terreno para mim. Óbvio que eu quero, né? O terreno. Então, esse patrimônio que é da minha bisavó, ele tem um valor econômico. Agora, eu vou transformar esse valor. A casa da minha avó, não mais da minha bisavó, eu tinha mania quando eu era criança, tinha um corredor, né? Aí eu gostava muito, ela tinha um oratório e tinha muitos santos. Então, minha avó faleceu. Hoje, quando me perguntam assim, Patrícia, o que você lembra da sua avó? Ah, eu lembro do oratório, né? Dos santos, porque eu queria mexer, obviamente, né? Então, o nome da minha avó era Avó Jesus, né? Como é o nome da tua avó? Tu tem ainda? Qual era o nome dela? Maria Helena. Tinha um apelido? Maria Helena? Maria Helena. Avó Maria Helena. O que tu lembra da avó Maria Helena? Mas assim, do pouco, diz alguma coisa só. Tá bom, pegou no corpo de bombeiro. Esses gays também necessitam. Eu vou aí. Como que eu passo, não sei. Eu vou tirar o ponto todo no meio do caminho. Gente, eu só tenho uma hora de palestra, não sei como é que vai ser. Vai dar tempo. Deixa eu ir pra casa. Coitado do cara da filmagem. Vamos embora. Vamos lá. Vocês mexem igual? Não tem mais, né? Tu pode falar o nome da tua avó? E tu? Francisca. Tinha apelido?
Daniela. Francisca Corrêa. Um convite pra você do meu avô. E aí? O lançamento do livro dele ficou lá em casa, eu saber se eu vi. Ah, tá. Vou buscar. É uma boa lembrança afetiva, né? No próximo Coisa assim, semana. né? Por favor, de bombeiro, aos exemplos. Bora lá. Olha, por exemplo, bora pra cá, vou sair de novo. Bora filmar, gente, me acompanha. Cadê o drone? Bora, que eu não paro, não. É assim. Bora lá, aproveita. Presta atenção. Eita, também. É tudo. Bora. Eita. Pode só se levantar pra cá um pouquinho, para não passar para aí. Pronto. Fala da tua avó. Maria Odete. Ela é viva? Ela é linda. E aí, o que tu lembra assim? Tu deve ainda lá na casa da tua avó. Mas, sério, uma coisa afetiva. Se fosse acontecer, né? Alguma coisa com ela, você fosse lembrar, fosse guardar. O que tu ia lembrar? Muito. É, o povo lembra de comida, né? Eita. Tá, vou lá. Não vou pro outro lado, senão não vai dar tempo. Vou aqui. Vem cá, Keila. Keila, eu já tô próxima da Keila aqui. Keila, e aí, tua avó, qual o nome? Qual tu quer escolher? A Júlia é mais próxima, que morava mais perto, ela não contava histórias do Ceará, que eu não lembro. Não vai chorar, não. Aí, o que tu lembra da tua avó assim? Ah, ela estava perto também, né? E bem próxima. E das histórias que era engraçado, do tempo que ela morava no Ceará, né? Da família, das coisas como que eram, né? Costume da época. Pronto, obrigada. O Ismael já encostou aqui, mas eu não vou ficar, Ismael, eu vou voltar. Viu? Gente, por que eu tô falando disso tudo? Câmera, se acostume, porque vai ser desse jeito, viu? Por que eu tô falando disso? Agora eu posso voltar pro slide de novo, vou voltar pra lá. Naquele mesmo lugarzinho. Por que eu tô falando disso? Porque a chave muda, literalmente, quando a gente passa do valor econômico para o valor afetivo. E automaticamente a gente deixa de falar de patrimônio para falar de patrimônio cultural. Agora eu posso começar a palestra. Então bora lá. Cadê meu negócio aqui? Eu ainda vou fazer a pergunta pro povo. Que lugar é esse aqui? Me falaram que tem um pé, é azeitona, né? Ou de outra fruta, não sei. Vocês têm que dizer, a cidade é de vocês. É figueira, não? Na Oi? praça era figueira. Tem Isso. um pé de figueira lá, tinha. Pé de figueira. Eu joguei aqui, né, pra ver se a pessoa só falava a outra. A outra, mas é o pé de figueira, exatamente isso. Esse senhor é uma figura ilustre, que agora eu não estou lembrado o nome, né? Vou deixar o slide com vocês. Eu sabia já quem era. Procure no Google, meu filho. Veja de onde foi que você está lembrando. Mas é isso. É um pé de figueira muito conhecido aqui da região. Agora vocês vão procurar. A gente vai sair daqui depois da palestra e procurar. Não vamos fazer isso. E pode passar. Por isso que eu estava falando de patrimônio cultural. Que lugar é esse? Tá fácil, né? A Cachoeira do Urubu. Foto linda, né? Tá sequinho, mostrando o sol batendo. Então, patrimônio cultural, ele já é falado, inclusive dentro da nossa Constituição Federal. Caso vocês não saibam, a nossa Constituição Federal é a mais moderna do mundo. Por quê? Porque em 1988 o Brasil já falava de cultura. Nenhum outro lugar do mundo falava disso. Mas a gente já falava. Então por isso que é tão importante. E aí eu trouxe essa imagem para vocês refletirem o tanto de coisa linda que tem aqui em Esperantina, né? Quem não conhece, todo mundo conhece a Cachoeira do Urubu? Aqui? Já tomou banho, já pulou lá de cima? Lá de cima, né? Pode passar. Mãe, eu trouxe ela cheia, né? Trouxe ela seca, trouxe ela
Então, a gente tem dentro do patrimônio cultural as chamadas categorias de patrimônio. Por isso que eu estou trazendo a Cachoeira do Urubu, porque ela é exatamente a forma que a gente organiza melhor a ideia de patrimônio, né? Então, Patrícia quer dizer que as matas, os sertões, a terra, as águas, né? As nascentes, né? A prefeita falou da nascente, né? Exatamente o quanto é importante, o quanto mudou na cidade. Então, tudo isso que a gente está falando são patrimônios. Apesar da gente não conseguir imaginar, mas depois dessa palestra vocês vão visualizar toda hora. Porque não é só edificado, é essa parte também que a gente não costuma a entender muito, né? Porque a gente quer um prédio edificado que seja um patrimônio. Não. Tudo que a gente tem, né? Por que isso? Porque o homem, para sobreviver, ele foi modificando as técnicas. Se a gente for puxar lá da pré-história, a gente sabe que teve a machadinha, né? Teve lá atrás. E ele foi mudando tudo que ele tem até a gente chegar hoje. Hoje a gente tem um satélite, né? De última geração. Vocês já acham que o satélite de última geração é patrimônio cultural? Porque tudo que é patrimônio cultural é criado ou recriado pelo homem e passa de geração em geração. Então, se o satélite está passando de geração em geração, ele é patrimônio cultural, não foi feito pelo homem. Então, tá valendo. Pode passar. Ah, não. Só que o finalzinho para falar que além dessa parte aqui, a gente tem os chamados bens imateriais, que são os saberes, os modos de fazer, né? Que a gente vai falar um pouquinho só mais à frente. Pode passar. Aqui, eu trouxe muito essa questão do patrimônio que é ainda, né? Trazendo muito essa relação dos bens culturais. Esses bens culturais, eles são elementos que diferenciam grupos e sociedades. Essas diferenças ajudam um pouco a compreender quem ele é. Onde é isso aí? Na casa de fazenda ou legado dos negros, né? Isso aí é exatamente por quê? Porque já foi falado aqui que lá é uma comunidade quilombola, e aí tem todo esse respeito, esse resguardo a essa cultura, a essa história, principalmente da comunidade negra, que durante muito tempo existiu lá. Então, a gente tem que falar aqui, ó, bem rapidinho, há bens que não interessam apenas uma pessoa ou uma família. Elas são importantes, têm valor para a comunidade, para a cidade, para um país. São bens de valor coletivo. A Casa de Fazenda Olhado dos Negros, eu estou falando dela porque parou aqui nas fotos dela. Mas a gente tem outras edificações aqui em Esperantina que são tão importantes quanto, tá bom? Então bora lá. Eita, entregaram as pastas aí, o povo ficou todo desnorteado, hoje já tá aí de novo. Vamos, pode passar. Olha que vista linda, né? Isso aqui é a cidade de vocês, ó. Linda, maravilhosa. Então, cultura e identidade. Para a gente falar de patrimônio cultural, a gente tem que falar dessas duas palavrinhas. Cultura e identidade. Aí é uma vista aqui da cidade de Esperantina, né? Que a gente tem ali a igreja, que a gente viu no iníciozinho, a praça. E o que eu falei, né? Tem vários prédios históricos aqui que a gente pode observar. E a gente tem um rio. Qual é o nome daquele rio? Longar, né? Pode passar. Opa! O que diz nossa identidade? Não é a identidade do São Madruga, não. O que diz nossa identidade? Quem nós somos, o que comemos. É mais ou menos isso. Por exemplo, eu sou Patrícia, vocês já sabem, mas minha mãe é branca do olho azul e tem origem portuguesa. E meu pai era índio, capuia, não índio de ficar lá dentro, gente, obviamente, mas descendente de índio, deu eu, Patrícia. E aí? Qual a identidade de vocês? Eu vou pro outro lado agora. Eu vou pegar o cara que está entregando as pastas. Né? Que tá. Bora. Começa não? Josualdo. E aí, tua família? Como é? É todo mundo
bonito, né? Que ele tá falando, tudo bem, mas aí tem essa coisa que eu falei, de repente a pessoa olha para você e não imagina, né? Como que é realmente a sua família. Minha família é unida. Não, caracteristicamente. E não estava prestando atenção, minha gente. Pois eu vou passar para outra pessoa. Bora lá. Bora, professor. Me ajude. Minha família, assim como a sua, tem descendência de negros. Até hoje tem uma parte da minha família que é negra, toda. Meus bisavós também são portugueses, descendentes portugueses. E outra parte da minha família são de origem indígena. Inclusive, eu ainda tenho parentes dentro de aldeias indígenas. Agora eu vou passar aqui. Porcatinho, tá baixa já, só falta comida. Bora lá. Ah, sim, né? Fala um pouquinho no microfone. A família do meu pai começaram narrando. Olha, eu já para você aí também. Isso para mostrar, gente, cada um de nós tem identidade. E essa identidade que eu falei está relacionada a quem a gente é. Agora volta o slide lá de novo. E passa o slide. Por que a gente está falando de identidade? Agora a gente vai falar de identidade cultural. Aí muda um pouquinho a figura. A identidade cultural da gente tem relação com tudo isso aqui. Então, para formar minha identidade cultural, está relacionada à pergunta que eu fiz a vocês, que é a identidade, mas também está ligada à religião, né? Quem é católico aqui? Católico não praticante. Sim. É brincadeira. É evangélico. Umbanda. O que mais, gente? Me ajuda, que deu brancão aqui. Sim. Ok, vocês estão vendo como a gente é diferente? Línguas, vestuário, cada um se veste de um jeito, né? Eu gosto desses meus colares, né? Ai, professora que vai já subir aqui já tem uma outra característica de vestuário. Música e dança, que música que eu gosto? O que eu gosto de dançar? Manifestações festivas. Será que eu vou pro Bumba Meu Boi ali, Estrela da Meia-Noite? Eu já fui alguns dias. Eu estou acostumado aí ou nunca fui. Isso determina quem você é também. O que eu faço no meu tempo livre? O que eu faço no meu tempo livre? Nada. Sei lá, vou fazer uma trilha, que aqui tem muita coisa boa. Será que eu faço isso? Não, eu fico só escutando música. Vou jogar um game aí, sei lá, gosto de K-pop. E aí, vai, né? Gastronomia, o que eu como, literalmente o que eu falei no começo. Habitação, uso, costume, história e patrimônio. Pode passar. Aí eu venho com mais imagens, né? Essas imagens são da Casa de Fazenda Olho d'Água dos Negros. Eu estou fazendo isso aqui de propósito, porque amanhã tem uma visita lá. E eu queria que todo mundo fosse. Então, toda hora eu estou jogando foto da Casa de Fazenda, para vocês ficarem mais apaixonados ainda e tentarem ir. Então, assim, quando a gente fala de cultura e identidade, a gente está falando que identidade é tudo aquilo que pode identificar ou diferenciar homem, mulher, grupo social, político, étnico, religioso, em relação ao outro. Então, o termo identidade é relacionado à cultura, pois também revela ações do homem para viver em sociedade e ao longo da história. Outra coisa que é importante falar é que o patrimônio cultural é dinâmico. Vocês devem ter observado, por exemplo, o Bumba Meu Boi, né? Apesar de ter umas características próprias deles, eu não sei se vocês observarem os tocadores. Eles estavam com um tipo de instrumento musical que é muito próprio deles, que é em madeira, né? E tem um tipo de dança, um tipo de uso de chapéu,
Então, o boi, que é muito representativo para, obviamente, o bumba meu boi. E aí tem essas características. E isso aqui vai entrar exatamente no que eu estou falando de ser dinâmico. Mas vocês viram ali que eles trocam, né? E o cara tá de chinelo, aí o outro já tá de calça. Eles estão com as blusas, né? Vamos dizer assim, que a gente usa no dia a dia. Já é um pouco diferente do mestre mais antigo. Se vocês prestarem atenção toda hora ali, né? Que é o que puxava, brigava, vem aqui mais à frente, toca assim. Então lá essa diferença. Pode passar. De novo, que eu vou toda hora colocar, preservar, por quê? Patrícia, o que eu estou fazendo aqui, nesse auditório, nessa hora da noite, para aprender o quê? Aprender a preservar. Vamos passar. Mas preservar por quê, Patrícia? Por que eu vou preservar isso? Pode passar um slide. Oi. Cadê? Não. Pode passar o slide. Passou. Aí mais um, quem deve preservar, né? O porquê preservar, né, que foi o anterior, é porque, antes de tudo, né, a gente é cidadão. Então, a Constituição Federal, que eu falei um pouco antes, nós todos exercemos a cidadania. Então, antes de qualquer coisa, quando vocês veem um prédio sendo demolido, por exemplo, que é uma coisa mais visível, eu vou passar pela rua e fazer de conta que eu não estou vendo isso acontecendo, ou eu posso denunciar para os órgãos de patrimônio, para a Secretaria de Cultura, de repente, né, secretário? Por que a gente não pode fazer isso? A gente pode fazer e deve fazer, porque é um dever de cidadão. A gente não pode ficar esperando os órgãos de governo fazer isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Então pode passar. Quem deve preservar? Então aqui eu trouxe um pouquinho, né? Preservar o direito, o dever de todos, né? De cada cidadão, como eu já falei, mas também do Estado. Quando a gente fala do Estado, não é só o Estado, o governo do Estado, não. É o federal, o Estado e o municipal, eles estão juntos, tá bom? E aí com eles é que a gente consegue. Tem alguns órgãos de patrimônio, como o IFAM, que você já deve ter ouvido falar, é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Está lá em Teresina, mas ele também tem em Oeiras, Parnaíba e São Renato. Mas também a gente tem, a nível de Estado, a Secretaria de Cultura do Estado. E aqui também, eu não coloquei secretário, por não saber se tem a legislação de proteção, alguma coisa assim. Depois o senhor poderia falar só rapidinho, tá bom? Pode ser? Se tiver. Então, aqui também tem, no âmbito municipal, a Secretaria de Cultura do município de Esperantina. Está aqui, inclusive. Pode passar. E aí, continuando, quem deve preservar. Então, a gente muitas vezes joga para o órgão, né? Esses órgãos aqui de patrimônio, você fica, meu Deus, eles que vão fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Não tenho que me meter com isso, não. Só que nós somos os verdadeiros guardiões dessa história. A gente não pode ficar esperando que os órgãos de patrimônio façam. É como um médico. Eu sou, de repente, um médico, para fazer uma operação, ele precisa dos instrumentos. Os órgãos são literalmente os instrumentos desse médico. Se você não usa, nunca vai acontecer essa operação médica, entende? Então não adianta, os órgãos estão lá. Se você não usa eles vão ficar lá da mesma forma. Vocês têm que denunciar e têm que ir atrás. Então aqui são dois locais também, aqui em Esperantina. Eu acho que use-se meu mercado, salvo me engano, me ajude aí, por favor, o povo daqui. E aqui embaixo foi um local que até hoje tem muita coisa falada, né? Que é o painel exatamente da igreja, né? Que passou por um momento que teve muita falação. Enfim, conseguiu-se fazer o tombamento, né, do painel para proteção e a reforma da igreja. E a gente me dá o tempo, viu? Falta 10 minutos. Falta 10 minutos? Meu Deus do céu. Bora. Então, vamos para frente, passa.
Cara do slide, me ajuda. Olha, preservação e desenvolvimento. Olha que eu falei do grafite, né? Ó, estava falando comigo. Eu achei muito legal, ficou muito legal. Da hora foi tudo, como é que foi? Né? Foi não? Foi, depois de conversa. Aí, ficou muito legal. Isso quer dizer o quê? Pode passar. Ah, Patrícia, você está falando aí de um bocado de prédio que é secular, que é antigo. O que tem a ver com isso? Vocês viram como ficou legal o mercado? E todo mundo está usando? É um prédio histórico. Por que ele não pode casar com o que está acontecendo agora no século XXI? Ele ser mantido e também atualizado de certa forma, né? A gente viu ali um elemento urbano presente, que é o grafite. Lembra que eu falei que entrou dentro do Ministério da Cultura que chama o grafite? Então aqui são alguns outros prédios que eu trouxe, né? Aqui é um hotel, né? Hotel Bela Vista, que tem aqui em Esperantina. E ali é o grupo escolar Davi Caldas, né? É tudo aqui mesmo, né? Por pergunta. Pergunta de Eloísa, sim. Só estou testando. Então, falando rapidamente dessa preservação e desenvolvimento, eu quero dizer que tombar, o que é isso, Patrícia? Tombar é preservar esse prédio. Os prédios são históricos, a gente tem uma proteção por lei, né? Isso quer dizer o que, Patrícia? Eu não vou poder fazer nada com ele? Vai. É só você conversar com os órgãos de patrimônio e ele orientar. Porque essa preservação, ela está ligada às características técnicas. Por exemplo, vocês estão vendo ali que tem a cobertura do grupo escolar é totalmente diferente do hotel. Vocês estão vendo, né? Por quê? O grupo escolar é mais antigo, né? A gente está vendo ali a telha, né, colonial. Então, posso botar outra telha? Posso botar uma telha metálica ali? Não. A gente tem que manter. É onde os órgãos de patrimônio vão agir por conta desse tombamento. Mas a gente pode conversar, né, para trabalhar. Peraí, deixa eu terminar, porque senão vai dizer assim, 5 minutos. Pode passar. Aqui é só para trazer mais imagens, né, para vocês ficarem bem felizes com a cidade de vocês. Portal de entrada, né, Esperantina. E ali é uma outra vista também. E aqui trazemos um pouquinho do que eu já estava conversando com vocês, né? A importância da gente ter essa consciência que a gente pode e deve, né, fazer essa preservação, mas também a cidade deve se desenvolver. Não dá para parar e dizer assim, ei, não pode ter internet aqui, ei, não posso passar o esgoto aqui, a água. Pode falar enquanto ele passa o slide. Pode passar o slide e ele pergunta. Nome completo, CPF e identidade. Prazer, me chamo Arthur. Eu queria saber se existe um órgão somente do patrimônio cultural e se existe um da cultura ou se eles dois são unificados. Perfeito, pronto. Eu vou mostrar como esferas de poder, tá bom? O que acontece? Ele tem que olhar para cá, senão não é entender. O governo federal está aqui, são 3 esferas, tá bom para tu entender? Então vem o governo federal, o estadual está aqui e o municipal está aqui. Municipal é por último, então não tem importância? Não é isso. Na verdade, há uma interlocução entre os 3, mas a esfera de poder maior é a federal. Então o que a gente tem no federal? Primeiro, o Ministério da Cultura, o IFAM está aqui dentro, tá bom? Ele é ligado ao Ministério da Cultura. Então, esses 2 órgãos podem, por exemplo, tu falar, Patrícia, tem um prédio bem ali que eu queria que tu visse e protegesse ele. Já estava valendo com o Ministério da Cultura. O IFAM pode vir aqui também e verificar, mas também o governo do estado, que tem também um órgão de patrimônio, pode vir também. E a Secretaria de Cultura também do município pode também. Patrícia, os 3 juntos podem? Pode. Pode só um? Pode. Pode 2? Pode. Tu tá entendendo? Existem os 3. Cabe a vocês, como cidadão, chamar só 1, 2 ou os 3. Você pode chamar os 3, inclusive, se você quiser. Foi o caso do painel. E eu vou correr que meu tempo está acabando.
Aqui são os bens tombados do Estado, eu não vou ler, só vou mostrar as fotos mesmo para vocês. Tem bem tombado no Piauí todo, pode passar. Peraí, volta. Olha como era. Aqui era casa de fazenda, na verdade, Olho d'Água dos Pires. Eu não sei se vocês sabem disso. Não era Olho d'Água dos Negros. Como tinha a comunidade quilombola Olho d'Água dos Negros, a comunidade foi atrás, conseguiu, e aí se tornou, vamos dizer assim, a proprietária, né, da casa de fazenda. É uma história que não dá para contar aqui, mas vocês podem pesquisar, que é bem bacana. Boa noite. Boa noite. Esperantinho existe lugares muito bonitos, porque tem pessoas que não apreciam a beleza, né? Por que o painel da igreja ele é tampado, sendo que ele é tão bonito? Eu nem sabia que estava tampado. É tampado, ele é com a costinha. Aí você me colocou numa posição complicada. Lembra que eu falei que a gente é o guardião de tudo? Se a comunidade não fala nada, não vai acontecer nada. Lembra do que eu falei? Qual a orientação que eu dou? Não adianta você falar sozinha, nem 2 pessoas, nem 3 pessoas, nem 4 pessoas, nem 10 pessoas, nem 20 pessoas. A comunidade, ela tem que coletivamente proteger, amar. Ninguém ama o que não conhece. Ninguém ama o que não conhece. Por isso que a gente está aqui falando de patrimônio. E está mostrando por causa de imagem, né? E eu estou fazendo essa discussão. Porque não adianta, entendeu? Eu orientaria. Vamos conversar, podemos fazer, eu posso voltar de novo e a gente conversar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Pode passar, por favor. Boa noite. Meu nome é Simone Marcos. Eu sou historiadora, sou da cidade. Eu já tenho um projeto de agricultura, atividades escritas sobre esse patrimônio que hoje está oculto na cidade. Tá? E eu sou a representação da manifestação da comunidade em relação a isso. A gente tem aí uma postura muito rígida das pessoas que coordenam, né, que têm poder sobre esse patrimônio, porque ele está dentro de uma igreja. A ideia da manifestação popular ela acontece. Só que a gente tem uma divergência muito desleal, na verdade, né? Qual a diferença? Foi mais uma colocação do que uma pergunta, Qual a né? diferença do... Pode falar também, pode falar. Eu acho um momento importante, né, deles falarem. Para você, qual a diferença entre o patrimônio e a cultura de uma forma essencial, para a gente saber mais um pouco? Ela lá, a gente quer saber mais um pouco como tudo se transformou e como tudo hoje foi de transformações à cultura. Como a cultura nasceu e como a cultura hoje ela explodiu em todo o norte do estado do Piauí. É um ponto que a gente quer saber mais para a gente ter mais conhecimento, para a gente transmitir para os nossos próprios futuros, né? Os futuros que são o presente, o passado e hoje em dia que a gente chama a nossa própria sobrevivência. É pergunta complexa, eu não vou conseguir responder, porque aí eu vou ter que ir lá na pré-história e chegar até aqui, pela Revolução Industrial, até chegar. Mas o que eu posso responder objetivamente? Eu vou responder objetivamente. A oralidade. Eu acredito muito nisso. A oralidade, por conta do patrimônio imaterial, o que é essa oralidade? Por exemplo, a gente aqui, eu sou que tem ciganos, parece aqui, em Esperantina também. Se tem cigano até hoje, é porque foi passado de geração em geração de alguma forma. A gente não tem edificado, mas a gente sabe que eles existem. Então já é a questão da oralidade, né? Os prédios históricos são uma forma também de geração em geração. Estou falando muito da casa de fazenda, mas a gente tem outras edificações aqui, né? Você conversando, a gente conversando aqui, já é uma forma de passar para esses meninos que ainda estão aqui
a importância da gente falar de cultura, principalmente no Piauí, que a gente não se identifica com o nosso estado. A verdade é essa. A gente, às vezes, tem muita gente que vai para fora do estado e tem vergonha de dizer o que é piauiense. Aí está a grande diferença de grandes estados do Piauí. A gente tem que se orgulhar do estado que a gente está, abrir a boca mesmo e dizer: sou do Piauí, terra do sol do Equador, e da terra da cajuína, e da terra do... Como é o pé aqui? Mesmo? Terra da Cachoeira do Urubu. Cachoeira do Urubu, eu falar outra coisa, não, é terra da Cachoeira do Urubu, tudo bem. Então pronto, é isso, entendeu? Eu acho que a primeira coisa é essa. Alguém mais? Deixa eu só fechar. Pode passar. Aqui são outros bens históricos, já tá? falou tudo completamente em cima dos eixos tudinho que eu tenho pé. Pronto, obrigada. Pode passar. Aqui é a Teresina, pode passar. Aqui era só para falar de meio ambiente histórico, mas eu vou passar. Gente, pode passar. É isso, né? Eu tentei sintetizar o máximo possível. Espero que vocês tenham gostado dessa forma um pouco mais dinâmica de trabalhar. Vou passar aqui. Queria agradecer primeiro a duas grandes mulheres, grande mesmo, porque eu sou pequenininha. Cadê a Cris? Cris saiu. E cadê? Tá ali dentro. Elas duas são maravilhosas, foi que me colocaram aqui nesse lugar, que eu fico muito honrada de ser parceira da Universidade Federal do Piauí e trazer esse projeto tão bacana que elas estão trazendo para cá. E todas as pessoas que estão por trás, literalmente, viu? Muito obrigado. E eu estou à disposição do Esperantina aí. E é isso. Gostaríamos de expressar nossa gratidão à professora Patrícia Mendes por compartilhar seus conhecimentos e experiência conosco. Foi um privilégio ter aqui hoje. O nosso muito obrigada. E dando continuidade, é com grande prazer que anunciamos nossa segunda palestrante, professora Monique Barros, bacharel em turismo, sementora pública e atua como tutora no curso de bacharelado em turismo CEAD-UFO. Ela vai estar compartilhando conosco a importância do guia de turismo e as práticas sustentáveis. Obrigada, Aline. Eu vou até pedir emprestado aqui o púlpito da Aline, porque eu tenho uma colinha, porque às vezes eu tenho dificuldade de ficar girando aqui para ler no slide, tá certo? Então, eu quero começar assim falando da minha satisfação imensa de estar aqui hoje, estar no Leonardo das Dores hoje, falando sobre turismo. Foi o que eu sonhei há 20 anos atrás, quando eu saí. Eu entreguei minha idade, né? Mas não tem nada não. Foi o que eu sonhei há 20 anos atrás, quando eu saí daqui do município para estudar turismo. E aí eu ficava pensando, meu Deus, mas o que vai acontecer? Porque lá em Esperantina, não tem movimentação, e a gente fica encucado com essa história da Cachoeira do Urubu, mas que é a Cachoeira do Urubu. E aí, quando a gente começa a estudar o turismo, a gente descobre o universo que tem, os universos que existem dentro de cada município, dentro de cada comunidade, dentro de cada indivíduo, né? Então é muito prazeroso estar aqui, é muito prazeroso ter encontrado pessoas que fizeram parte do meu caminho, muitas pessoas que estavam aqui, como o Adalberto Júnior, que eu quero agradecer demais, é meu amigo pessoal, o Leandro é meu amigo pessoal, a Vilma é minha amiga pessoal, tenho aqui a Morgana, minha amiga pessoal, a Socorro Mata, que é minha amiga pessoal, a Ana Maria, que é assim, historiadora também, trabalhamos no mesmo município, ela me tirou do pé na estrada. Então, assim, são pessoas que eu conheço, são meus alunos. E aí eu queria começar falando sobre a minha palestra, que já pode até começar a colocar o primeiro slide, né? Falando da minha memória afetiva que eu tenho dessa escola. Não é nem dessa escola, é do Leonardo das Dores, né? Eu estudei no Leonardo das Dores, ainda quando não era CF, no meu ensino fundamental. Depois eu saí, fui estudar. Eu disse, mas eu vou voltar para o Leonardo para trabalhar lá, porque eu quero ser professora. E voltei para o Leonardo já como CF, professora do curso de Hospitalidade e Lazer, que teve no ano de 2014, a primeira turma do turismo de Esperantina. Foi no Leonardo. E eu trabalhei durante 1 ano e tantos meses como professora dessa disciplina.
E o Leonardo, ele faz parte da minha história. Ele faz parte da minha trajetória acadêmica, ele faz parte da minha trajetória profissional e ele faz parte da minha trajetória afetiva, né? Todas as palestras aqui, elas vão ter algo em comum, que é exatamente o campo afetivo, as emoções, as memórias, que é exatamente o que o turismo quer provocar nas pessoas, deve provocar e provoca nas pessoas, né? O turista, quem realmente realiza o turismo, ele vai partir em busca disso. Ele vai partir em busca da realização de um sonho. Quem é aqui que nunca sonhou com uma viagem dos sonhos? Qual é a viagem dos seus sonhos? Morgana, qual é a viagem dos seus sonhos? Pronto. Vamos fazer essa viagem, então. Ela quer conhecer Pipa, né? Então vamos lá. Então todo mundo aqui tem uma viagem, tem algo que quer fazer, quer realizar um sonho de alguma forma. E como a prefeita Vilma falou aqui agora há pouco, o turismo, ele é qualidade de vida, ele é movimentação, ele é necessário, está até na nossa Constituição esse direito nosso, né? O direito ao lazer, não é verdade? Então isso é um direito que nós temos assegurados legalmente, inclusive. Então, para falar de turismo, o turismo de verdade, o turismo instituído, o turismo padronizado, que eu quero tirar, vou citar a palavra padronizado, mas eu vou desmistificar ela já. Eu tenho que falar do profissional guia de turismo. E a minha palestra é exatamente sobre a importância do guia de turismo e as práticas sustentáveis. E aí, dentro dessa minha conversa, nós vamos tentar aqui esclarecer algumas coisas e repassar também algum conhecimento novo. A professora Patrícia, ela citou a frase que seria o começo da minha palestra. Ela acabou citando, mas é porque eu me identifiquei. A minha palestra vai se identificar muito com a palestra dela. Vai ser perfeito, o casamento perfeito, né? Então, a importância do guia de turismo, não tem como a gente amar alguma coisa, a gente gostar de alguma coisa, se a gente não conhecer. Como é que eu vou passar a admirar alguém ou algum lugar se eu não tenho referência nenhuma dessas pessoas, desses lugares? E assim são os profissionais, não é? A gente sabe a importância do médico, a gente sabe a importância dos bombeiros, a gente sabe a importância do professor, a gente sabe a importância desses profissionais que estão em mais evidência no mercado de trabalho, porque a gente vivencia a função deles, a gente compreende o que de fato eles conseguem fazer com a comunidade, transformar a comunidade, transformar as pessoas. E o guia de turismo, dentro desse processo turístico, ele não é diferente. O guia de turismo, ele tem sua importância, ele é importante porque é ele que vai apresentar e vai fazer todo o processo turístico com o visitante, com o turista, né? Então, a gente vai começar essa palestra. Eu trouxe essa imagem, né, para vocês já começarem, ilustrativa aqui, para vocês já começarem a começar aqui a nossa imersão na palestra, né? Minha apresentação, né? Eu sou a Monique, eu sou turismóloga, mas também sou pedagoga e historiadora, formada também pela Universidade Federal do Piauí. E pode passar o segundo slide, que aí a gente já vai começar aqui o negócio. Vamos começar a entender o que é, quem é o guia de turismo, quem é esse profissional, o que é que ele faz, por que é que ele é importante. Ah, professora, eu posso sozinha ir lá para a Cachoeira do Urubu, preciso de um guia de turismo. Será se vai ser a mesma coisa? Será se é a mesma experiência? Será que tipo de cuidados, que tipo de organização o guia de turismo preparou para essa viagem? Será se ali só é diferente do que ter realmente um roteiro montado, pensado, planejado, articulado, protegido? Que a Dalila falou muito bem. A Dalila é estudante aqui do nosso polo de Esperantino, morta de orgulho dela, né? Eu vou o que a Dalila falou com relação aos bombeiros. Qual é o papel do bombeiro dentro desse processo turístico? É preparar as trilhas,
cuidar da questão dos perigos, animais peçonhentos, primeiros socorros, afogamentos, não é verdade? Então, o guia, ele vai desempenhar um papel diante desse processo. Eu trouxe aqui 2 definições. Essas definições, elas são técnicas mesmo. Vamos voltar ao primeiro slide? Pronto. O segundo agora no caso. Pronto. Eu trouxe um slide, aliás, eu trouxe uma definição dada pela Federação e Associação Mundial dos Guias de Turismo. O que é o guia de turismo? É considerado guia de turismo uma pessoa que orienta os visitantes no idioma de sua escolha e interpreta o patrimônio cultural e natural de uma área, que normalmente possui qualificação específica da área, geralmente emitida e ou reconhecida pela autoridade apropriada. Área, muita área aqui, né? Nós vamos descobrir logo mais que especialização é essa, que qualificação é essa que essa pessoa tem que ter para estar dentro de uma determinada área, estar em um determinado território, certo? E a segunda definição, o guia de turismo pode ser definido como um profissional polivalente, que faz a adequação entre o turista e a comunidade visitada, com a responsabilidade, olha só, a responsabilidade de iniciar, desenvolver e finalizar o passeio turístico. Possui a capacidade de oportunidade de promover os recursos e atrações turísticas da localidade. Olha só, o guia de turismo, ele tem o poder de movimentar a comunidade. Olha só a importância disso. O guia de turismo, ele pode tanto enaltecer a comunidade, desenvolver a comunidade, mas o guia de turismo também, segundo aqui a definição, ele pode fazer o quê? Ele pode prejudicar, ele pode danificar o patrimônio, ele pode corromper a sociedade de alguma forma. Então, o guia de turismo, ele tem uma responsabilidade sem tamanho. Nós temos agora, o guia também, já ia para a terceira definição, mas antes temos aqui o guia também. Quem é o guia? O guia também é essa pessoa que faz esse intermédio. Quem compra um pacote, né? Quem compra um pacote turístico que tem esse profissional envolvido, essa pessoa, esse profissional, o guia de turismo, ele vai fazer o intermédio do visitante, do turista, entre os demais prestadores de serviço. Quem são os prestadores de serviço? As agências de viagem, as operadoras de turismo, os meios de hospedagem, que podem ser hotéis, pousadas, resorts, flats, enfim. Empresas transportadoras, tanto terrestre quanto aérea, marítima. Os serviços de restauração, que são os bares, os restaurantes, alimentos e bebidas, né? Os atrativos, que nós temos os atrativos culturais, os atrativos naturais, podem ser parques ambientais, usinas, uma escola, uma igreja, enfim, que a professora acabou de citar, né? Vários tipos de atrativos. E o comércio de modo geral, porque o turista também vai consumir, o turista também ele vai consumir outros produtos. Ele pode quebrar o chinelo, vai ter que comprar um novo. Viu uma roupa bonita, com a estampa da região, vai comprar. Então, movimenta também o comércio de forma geral. E aí agora nós temos uma terceira definição. Pode passar o slide, por favor. Pronto. Nós chegamos agora a uma outra questão, que é o que eu quero também sensibilizar vocês aqui diante da minha apresentação. É que nós temos que também, o guia de turismo, nós temos aqui os alunos de guia de turismo do Leonardo, são 28 alunos, e eles vão entrar no mercado de trabalho já já. E essa é uma preocupação, uma preocupação natural, que é exatamente o que a professora Patrícia acabou de falar. A conservação, a preservação, o envolvimento do turista com a comunidade, com os atrativos. Quem é que vai fazer isso? É o guia. O guia, ele deixou de ser aquela pessoa que você comprava um pacote, né? Aí ele chegava, olha, bem que a cadeira, bem que é o ventilador, bem que é o ar-condicionado, bora-se embora, né? O guia hoje, ele já não é mais, ele se preocupa de fato em envolver o turista com a comunidade. Por quê? Porque a professora Regina até falou lá no início, né? Hoje é uma tendência mesmo o turismo de base comunitária, por exemplo.
o ecoturismo, o turismo de aventura, o cicloturismo. Sabia só por que existe o cicloturismo? Então, esse tipo de turismo, eles vão precisar que o guia deixe de ser um robô, que o guia deixe de ser mecanizado, que já tem aquele plano traçado. Nosso caminho é esse, vai ter um fio preto, um fio azul, ninguém pode olhar para cima, nem para baixo, nem para o lado, nem para o outro, né? Os nossos roteiros, essa nossa rota, ela deixou de ser engessada, deixou de ser planejada milimetricamente. Nós fomos fazer uma visita lá na comunidade e aí nós nos deparamos, o que a gente estava planejando? Ir lá, conhecer a Casa Grande, conhecer a própria comunidade, a vegetação, que também tinha algumas pessoas curiosas. Chegando lá, nós nos deparamos, enquanto o seu Antônio, que é o representante da comunidade que nós vamos conhecer lá amanhã, estava mostrando lá o mundo para a gente, nós nos deparamos com uma coisa que não estava no nosso pensamento, algo que não estava planejado. E aí todo mundo ficou, a gente ficou comentando sobre isso durante a viagem de volta, ficou comentando sobre isso durante alguns dias. Eu fiz esse comentário com as pessoas que eu encontrei depois. Então, o turismo hoje, ele vai primar por isso, pelo não planejado, pelo não engessado. O que é que eu quero ir? Eu quero ir para a comunidade, até porque todo mundo aqui já está fantasiando, já está aqui criando sua memória. Quando chegar lá amanhã, essa memória ela vai se materializar e ao mesmo tempo você vai superar suas expectativas. É isso que a gente espera, né? Então essa outra definição ela está falando disso. O guia na realidade é muito mais do que um mero acompanhante orientador. Trata-se de um artista que sabe conferir cor e calor a uma paisagem, de um mágico capaz de dar vida a pedras milenares, de um acompanhante que consegue que os maiores deslocamentos pareçam curtos, de um profissional em definitivo que torna possível que nos sintamos como em nossa própria casa, no interior de um arranha-céu hoteleiro ou de uma cabana africana. Então, essa definição, ela já começa a tirar do guia aquela forma técnica e humaniza o guia de turismo. Humanizando o guia de turismo, humaniza o que ele está mostrando. Pode passar o slide, por favor. Pronto. Eu tenho essa frase aqui. Eu vou ler daqui que eu acho melhor. Quanto mais amor e afeto o guia de turismo demonstra pelo roteiro visitado, mais os visitantes, os turistas, criam um vínculo afetivo pelo local. E aí nós vamos construir as memórias, nós vamos construir essas emoções, né? Como o slide passado falou, né? O guia deixa de ser esse acompanhante e imprime emoção ativa e ativa a memória, né? Outro roteiro também que está em tendência agora, outro tipo de turismo que está em tendência agora, são exatamente os roteiros afetivos, né? O que são esses roteiros afetivos? Nós vamos descobrir daqui a pouco, mais à frente do slide. Então, o turista também ele vai provocar esse encantamento, aquela vontade de, meu Deus, que lugar foi aquele que eu fui? Que coisa incrível é aquela. Vou voltar lá e vou levar a Mariazinha, o Joãozinho, a minha tia, a minha mãe, porque eu quero que todo mundo conheça aquela coisa maravilhosa. Olha só a importância que o guia tem. Ele vai dar vida às coisas. Ele vai dar movimento. Ele vai dar identidade às pessoas. Porque dentro desses roteiros afetivos, dentro dessa tipologia de turismo de base comunitária, o que é evidenciado é o patrimônio imaterial. Aqui em Esperantinho diz, Esperantinho não tem mais nada, vai derrubar os prédios, tudinho. Mas a gente esquece que nós temos a riqueza das pessoas. As histórias, o Chico Museu botou ali no comentário. Eu adoro as histórias do meu Piauí. Não foi, Chico? Ele comentou na nossa live aqui. As pessoas, elas são um ninho rico que pode ser roteirizado, que pode ser evidenciado, e que deve ser dado importância, né? O turismo materializa o sonho
em experiência, que é o que a professora Ângela vai falar também, turismo de experiência. Então, o guia, ele vai fazer parte do sonho de alguém. Ou ele pode se tornar o pesadelo também. Então, o profissional guia, ele tem que estar preocupado em quê? Em se colocar no lugar do turista. Em talvez pensar o que aquele turista está procurando, o que ele quer e fazer isso acontecer, né? Pode passar a próxima. Pronto. Aí, antes da gente classificar os tipos de guia de turismo, eu quero falar aqui a respeito de algumas diferenças, alguns assim, atores que existem desse processo. Nós temos o guia de turismo, nós temos o condutor de visitantes, nós temos o guia turístico e nós temos o monitor de turismo. Que são essas pessoas? Né? A gente já acostumava, eu chamava. Ei, bora contratar o guia turístico. Meu guia turístico era muito legal e não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar que o guia turístico é um pedaço de papel, é uma informação em um banner. O guia turístico é um panfleto que você recebe com um mapa de determinado local. O guia de turismo é uma imagem que vai lhe relatar como, o que vai existir naquele local. O guia de turismo é um panfleto, podemos assim dizer. Já o guia de turismo é esse profissional que eu estou falando para vocês, que precisa fazer um curso técnico. Aqui no Leonardo, é o curso nível médio junto com o profissionalizante. Então, o aluno saiu do ensino fundamental, veio para o ensino médio, está cursando 800 horas de disciplinas específicas do curso de turismo e a carga horária das demais disciplinas, português, matemática, história, geografia, do ensino médio e da educação básica. Então, esse aluno, ele vai sair daqui guia e formado no ensino médio. Ah, professora, mas eu já terminei o ensino fundamental, já fui ensino médio, o que eu devo fazer? Aí você vai procurar um curso específico de guia de turismo. Lá você vai cumprir só aquela carga horária específica do curso. Tem curso de 800 horas, tem curso de 500 horas, tem curso de 900 horas, enfim, vai depender muito da instituição e da questão legal do Estado, enfim. Então, o guia de turismo é esse profissional que vai ter o ensino médio, vai ter o curso, ele vai te dar um monte de disciplinas específicas para realmente conseguir compor e realizar essa atividade, acompanhar, planejar e finalizar aquela viagem como a gente viu lá fora, ou, aliás, lá atrás. O condutor de visitantes. Quem é? Professora, pois não quero fazer esse curso de guia, eu amanhã vou ser condutora. Vai chegar aqui um grupo, eu vou levar lá para o olho d'água e eu vou ser a condutora deles. Posso? Não pode. O condutor, ele também tem um curso específico. Para você ser condutor de visitantes, você tem que fazer um curso específico de uma área de proteção ambiental, que está aqui a outra diferença de condutor para monitor de turismo. Enquanto condutor de visitantes, ele é preparado para realizar aquela rota de um atrativo natural, de uma rota natural. Por exemplo, tem um curso de guia de condutor, aliás, de condutor de visitantes ali nos Lençóis Maranhenses. Então, aquelas pessoas, elas recebem aquela qualificação e elas podem acompanhar os visitantes de acordo com as informações que elas receberam. Agora, ela só pode trabalhar dentro daquele limite. Ela não pode sair dentro do Parque dos Lençóis Maranhenses. Por quê? Porque o curso de condutor dela foi específico para aquela área. Assim como daqui a uns dias, nós vamos ter o guia de condutores aqui do Parque Ecológico da APA, da área de proteção ambiental da Cachoeira. Daqui a uns dias, viu, professor? E aí, as pessoas que fizerem esse curso, elas vão estar aptas para guiarem dentro daquela área de proteção ambiental. Aí, o que elas vão ver nesse curso? A questão geológica do parque, a questões de fauna, de flora, vão ter especificações mesmo do que acontece, do que é aquele lugar. Já o monitor de turismo, não. O monitor de turismo, ele já atua dentro do patrimônio cultural histórico. Nós temos os monitores de turismo, por exemplo, dentro de museus. Aí acontece da mesma forma. Eles vão receber aquela qualificação especificamente para aquele tipo de atrativo. O Museu de Ipiranga, lá no Rio de Janeiro, tem
Museu de Ipiranga tem um monitor de turismo. Ah, mas aí eu quero ir lá para o museu que tem lá do outro lado. Eu posso levar o mesmo monitor? Não, só se ele tiver o curso específico daquele atrativo, certo? Então, essas são as grandes diferenças do guia de turismo, que é o profissional, carga horária, nível médio, PPP, do condutor de visitantes, que é mais direcionado para a área de proteção ambiental, o guia de turismo, que é esse panfletinho, essas coisinhas que a gente recebe na internet, ou mesmo fisicamente, falando, mostrando o que é determinado roteiro turístico, e o monitor de turismo, que é essa pessoa que vai atuar dentro do patrimônio cultural histórico, certo? Agora, nós vamos para a classificação. Pode mudar também o slide, por favor? Pronto. Então, nós temos a classificação do guia de turismo. A primeira classificação que eu trouxe é falando do guia de turismo especializado em atrativos culturais e naturais. Professor, pois quer dizer que além de eu ter guia, eu ainda tenho que fazer... o guia de turismo ele vai ter que sempre se qualificando. Não vão pensando que vai terminar o curso e tem que qualificar, tem que procurar outros cursos, outras coisas para fazer. Por quê? Porque aqui, o guia de turismo especializado em atrativos culturais e naturais é um curso além que a pessoa tem que fazer, que no caso o guia de turismo já tem que fazer o guia regional. Nós vamos já descobrir o que é o guia regional. Ele vai fazer esse curso agora no começo do ano, se eu não me engano, era março, fevereiro. O Ministério do Turismo está oferecendo 400 vagas nessa especialização aqui, ó. Lá para a região centro-oeste, se eu não me engano, atual, ali na região centro-oeste do Brasil. Então, essa pessoa aqui, ela é qualificada para atuar também naquela região específica. Aí o que é que vai acontecer? Ele também vai receber informações específicas daquele lugar, certo? É o profissional responsável pela recepção de visitantes em locais como sítios históricos, usinas, museus, parques nacionais, entre outros, que necessitam bastante de conhecimento específico sobre o local visitado. Isso é uma definição da Embratur. Ou seja, para requerer o cadastro de classe de guia de turismo especializado de atrativo natural ou cultural, o profissional primeiro precisa ser habilitado com guia de turismo regional. Aí agora nós vamos descobrir o que é o guia de turismo regional. Pode passar o slide, por favor. Pronto. O guia de turismo regional, ele é responsável por dar assistência ao turista, o acompanhamento, informação de transportes e outras atividades, em roteiros locais ou de pequena abrangência territorial, o mesmo estado. Então, eu sou um guia de turismo regional. Os meninos aqui estão se formando aqui, né, na escola, o Leonardo. Eu quero levar um grupo lá para Tocantins. Esse guia regional aqui, ele vai poder fazer isso se a competência dele for só aqui no estado do Piauí? Não vai poder, certo? Então, o guia regional, ele tem essa limitação, né? E ele se categoriza entre o guia de excursão, também conhecido como o guia acompanhante, e o guia local receptivo, que é o mais comum, que é o que mais acompanha a gente, que é o que mais a gente tem contato nas viagens, nessas viagens que a gente faz, né? Esse guia de excursão, ele é assim, ele sai com a excursão, ele sai com aquele grupo dentro da cidade deles. Eu contrato aqui de Esperantina para ir lá para Disney. Esse guia, ele vai sair comigo daqui, ele vai me acompanhar durante todo esse processo, ele vai chegar lá comigo, ele vai provavelmente até se hospedar comigo no meu mesmo hotel, ele vai me acompanhar, ele vai voltar comigo, ele é lá meu bracinho dado com ele. Esse é o guia de excursão ou guia acompanhante. Já o guia regional ou receptivo, ele normalmente mora na cidade, ele vai ter tempo de iniciar e o tempo dele de finalizar. Ele não vai passar o processo todo com aquele grupo de turistas. Ele geralmente não vai dormir com aquele grupo, né? E ele é responsável, né, por prestar serviços específicos como os famosos city tour, né? Ele vai acompanhar, que vai me mostrar como é a cidade, que vai me levar por aquele roteiro. Aí tá lá, eu comprei o pacote, ele vai me mostrar aqui, vamos supor que vamos montar aqui um roteiro do apagamento, aqui em Esperantina. O que é o roteiro do apagamento? São essas memórias que estão se perdendo.
o roteiro do pagamento. Que a gente vai visitar lá onde era o cassino, lá onde era a casa do seu Gervásio Quenta. Vamos fazer esse roteiro que está se perdendo. É um roteiro que pode ser trabalhado dentro do turismo pedagógico. Ia ser show de bola, né? Ia ser show de bola. Então, o guia, eu tenho meu roteiro. Vou passar pela casa A, B, C e D. Quando chegou lá na casa D, esse guia local se despede e vai-se embora e eu continuo minha vida, né? Então, esse é o guia receptivo. Esse é o guia regional, local ou receptivo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui alguma informação. Pronto, pode passar, por favor. Temos o guia de turismo de excursão nacional e o guia de turismo de excursão internacional. Eles fazem a mesma coisa do guia regional. Eles acompanham, eles têm aquela... eles acompanham o turista, eles fazem todo esse processo também de amostragem e tudo mais. Só que esse guia nacional, como isso internacional é tão abrangente, que eles, por muitas vezes, eles contratam guias locais lá na comunidade. Então, ele é um guia para realmente dar mais um suporte para esse turista, principalmente o internacional, que vai precisar fazer câmbio, né? Vai precisar conhecer, trocar moeda, vai precisar passar pela alfândega, vai precisar passar por todo aquele processo das viagens internacionais. Então, esse guia internacional, ele está apto a acompanhar os grupos nos 5 continentes. Então, assim, é impossível que essa pessoa ela conheça a realidade do mundo inteiro. Então, o que ele vai fazer? Ele também vai contratar o guia regional. Por isso, o guia regional, esse guia local que a gente conhece, ele é tão importante existir em cada lugar. Porque alguém que mora lá no Rio Grande do Sul, por mais que tenha estudado meu lugar, por mais que ele saiba quais são as características, os traços, ele não vai conseguir transmitir com a mesma emoção, com o mesmo empoderamento, com o mesmo encantamento de mim, que sou aqui do meu lugar. Que conheço as pessoas, que conheço os lugares. Eu sim, aqui, o meu guia local, vou conseguir sim dar cor e calor à rota, dar cor e calor aonde eu vou passar, né? Pode passar para o próximo slide. E aqui nós vamos falar das características do guia de turismo. Eu foquei nesses 3 tópicos: no perfil pessoal, na qualificação profissional e na qualidade dos serviços prestados, e também na ética. Porque eu acredito que essas 3, assim, andando juntos, vai formar, sim, esse guia, o bom guia de turismo, né? Nós vamos começar falando do perfil profissional. Do perfil pessoal, aliás, desculpa. Como é que deve ser esse perfil pessoal do guia? Como é que esse profissional ele tem que se apresentar para aquele grupo? Que tipos de características pessoais ele vai ter que desenvolver? Que tipo de habilidades ele vai ter que ter para ser esse bom profissional? Ele vai ter que ter conduta, ele vai ter que ser pontual, ele vai ter que trabalhar sim o marketing pessoal dele, ele vai ter que estar bem trajado, aliás, não é nem bem trajado, vai ter que estar com a vestimenta correta, né, para o trabalho que ele vai desenvolver, né? Ele vai ter que saber trabalhar em grupo, porque o guia de turismo ele trabalha para as pessoas. Então ele vai ter que saber desenrolar, resolver problemas. Então o guia, nessa questão do perfil pessoal, ele pode ser até visto por 2 óticas: a ótica do visitante, do turista, e a ótica também da empresa que ele está prestando serviço. Porque as características são diferentes. O que o empregador vai esperar do guia de turismo? Que ele seja leal, que ele trabalhe com ética. Não é? Então são 2 óticas diferentes. A visão que o turista tem do guia e a visão que o empregador tem do guia. Porque vocês sabem que o guia ele pode ser tanto profissional autônomo, né, como também ele pode ser um profissional terceirizado, né? Então, a qualificação, vamos para a qualificação, é o que eu já disse agora anteriormente. O que o guia tem que fazer? Ele tem que procurar se qualificar sempre. Tudo muda, minha gente, a toda hora, a todo instante. A professora veio aqui um dia desse,
Aí hoje já se depara com uma realidade completamente diferente. Aqui a gente anoitece com coisa em pé e amanhece com coisa demolida, podemos assim dizer, né? Ou com algum patrimônio mexido, né? Ou com alguma árvore derrubada. A nossa região, ela é assim, ela tem essa problemática. Não é só Esperantina, não, é a nossa região. Posso falar de território dos cocais, né? Então, a nossa região, ela é assim. Então, por que o guia tem que se qualificar? Por isso. Porque a todo momento ele vai ter que imprimir informação nova naquele roteiro. Amanhece, no outro dia vai acontecer uma coisa diferente. Então, ele vai ter que se qualificar e vai ter que dar qualidade ao serviço. O que é essa qualidade ao serviço? Que tipo de qualidade é essa? Alguém poderia dizer que tipo de qualidade é essa que o guia de turismo tem que imprimir dentro do trabalho dele? A qualidade como um todo, a qualidade do trabalho, a qualidade pessoal, a qualidade no tratar, qualidade, né? Então, às vezes, é aquela história, né? A quantidade é diferente de qualidade, né? Então, às vezes, hoje também o que é que se vê? Os grupos, o guia de turismo prefere trabalhar, inclusive, com grupos menores. Esses grupos, eles já são divididos. Chegou aqui um ônibus com 50 pessoas. Um guia de turismo vai acompanhar aquelas 50 pessoas? Até pode, mas a qualidade vai ficar perdida aí no meio do caminho. Porque não tem como. É igual um professor lutar com uma turma de 50 alunos. 1, 2, 3 vão prestar atenção, vão conseguir acompanhar, mas os demais eles vão se perder em algum momento, né? E a ética profissional, essa daqui é a fundamental. Por quê? Porque a ética, o guia de turismo, ele não tem um código de ética próprio. Mas nós temos lá de 1999 um código de ética mundial do turismo. Ele foi desenvolvido pela Organização Mundial do Turismo, pela OMT. Então, os guias de turismo, eles se baseiam muito nesse código de ética para trabalhar, né? E aí, qual é a conduta ética do turismo, do guia de turismo? É exatamente, ele vai se basear nos princípios éticos relacionados às características, com relação à cor, à raça. A professora já explicou sobre isso. Ele também vai se basear nas questões do comportamento e das escolhas pessoais, como, por exemplo, a sexualidade, o time de futebol que a pessoa torce, a religião que a pessoa tem ou deixa de ter. Então, os princípios éticos, eles são baseados, né? Eles são baseados e eles são consultados a partir desse Código Mundial de Ética do Turismo e também de outros códigos de conduta também que o guia de turismo pode se basear. Podemos passar para a próxima, por favor? E aqui, eu trouxe agora no próximo slide a relação do guia de turismo com essas práticas sustentáveis, que até a própria palestra já fala, né? Então, eu desenhei esse diagrama aqui para vocês compreenderem como é que se dá essa relação, né? Esse círculo maior, ele se trata do guia de turismo. É o guia de turismo. E dentro da prática dele do dia a dia, ele vai se importar e se preocupar com as questões socioculturais, com as questões ambientais, com as questões ecológicas. Porque quando a pessoa fala assim, a sustentabilidade, a cabeça da gente vai automaticamente só para as questões ambientais, não é verdade? Não vou jogar lixo naquele lugar, vou replantar, vou cuidar e preservar o patrimônio natural, tal. Só que nós temos as outras sustentabilidades. Nós temos que nos preocupar em dar sustentabilidade em outras áreas. Nas questões socioculturais, por exemplo. Como é que eu realizo essas práticas sustentáveis dentro do contexto sociocultural? Preservando a memória, preservando as tradições. Eu não sou guia de turismo, aí chego lá na comunidade do boi, lá no bairro lá do seu Doca, com o boi dele. Aí digo, seu Doca, olha, esse boi bem aqui não tá certo. O turista gostar, o senhor vai ter o boi, não pode ser mais dourado, o boi tem que ser prateado. Não pode ser mais na matraca, agora vai ser um chocalho. Muitos roteiros, muitos atrativos turísticos, eles já sofreram com esse tipo de influência, né?
O turista, ele quer conhecer a realidade daquele local, né? Ele quer conhecer o que de fato acontece. Ele quer conhecer o garoto flamenguista que brinca no gol, o nenenzinho que está com a camisa da escola, do pé no chão, do pé no chinelo. Ele quer conhecer a realidade, como é que aquilo se fez e se transformou, né? Então, as questões socioculturais, eu vou me preocupar com isso, vou ter que dar sustentabilidade sociocultural àquele roteiro. Como também as questões ambientais, aí sim, vem também essas questões ambientais. Quais são as questões ambientais? Preservar o patrimônio natural, saber que eu não vou poder, meu grupo não vai poder beber uma água mineral dessa e jogar lá pelo meio do caminho. São as questões ambientais mesmo que são mais comuns, a gente conhece até melhor e mais. As questões econômicas, como é que eu vou dar sustentabilidade econômica? Né? Eu vou ter que planejar uma atividade, eu vou ter que planejar um roteiro onde eu possa movimentar a economia daquele lugar. Certo? Amanhã, eu acho que todo mundo aqui recebeu, divulgamos, eu e a Aline redivulgamos, o que foi que a comunidade Olho d'Água fez? Ele planejou uma feira solidária do projeto Mulheres 1000. É um projeto que funciona dentro da comunidade. E aí ele disse, opa, vamos aproveitar. O turismo vem pra cá, é a hora da gente vender. Então o que os meninos fizeram? O grupo de bijuteria está lá a todo vapor. As mulheres do doce estão lá a todo vapor. As meninas que fabricam lanche, bolos, estão a todo vapor. E o que vai acontecer amanhã lá? Nós vamos desenvolver a economia. Fazendo o quê? Gastando. Comprando. Eu vou comprar meu colar, vou comprar meu brinco, vou comer, vou comprar doce para dar de presente. Lembrei da minha amiga, vou comprar uma lembrança para ela. É assim que a gente movimenta a economia. O turismo, ele é um movimentador, um gerador de tudo isso aqui. E aí, essas três características casadas nos dão aqui o elemento D, que é exatamente as práticas sustentáveis. As práticas sustentáveis só vão acontecer se esse giro acontecer. Se o desenvolvimento de todos esses elementos acontecerem juntos, aí eu tenho uma prática sustentável. Porque eu pratico sim ecoturismo aqui. Aqui em Esperantina não existe ecoturismo. É visitar um passeio, vai. Mas aqui não existe ecoturismo. Porque o ecoturismo, ele vai pedir, ele prima dentro da sua conduta que tudo isso aqui seja pensado. Então aqui na região eu não conheço nenhum roteiro que trabalhe o ecoturismo. Talvez o Pedro II tenha. Em Pedro II tem, minto. Lá no aglomerado 4, no território dos Cocares. Então esse diagrama aqui eu criei para a gente entender como é que isso acontece. Que o guia de turismo ele vai abraçar essas características socioculturais, ambientais e econômicas e só assim ele vai conseguir desenvolver a sua prática sustentável. Se ele não fizer casar esses elementos, ele não consegue, ele não pode se considerar que está sendo realizada uma prática sustentável naquele lugar, né? E aí nós temos o próximo slide, que é uma pergunta. Em qual tipo de turismo podemos adotar as práticas sustentáveis? Quais são mesmo os tipos de turismo que vocês conhecem? Temos o cicloturismo, temos o turismo de aventura, temos o ecoturismo, temos tipo turismo de negócios, é muito tipo de turismo, né? Nós temos aí uma verdadeira gama de segmentações, né? Então, qual tipo de turismo, em qual tipo de turismo essa prática sustentável pode ser adotada? Em todos. Em todas as modalidades, em todas as segmentações, essas práticas sustentáveis elas podem ser adotadas. Até no turismo de negócio, até no agroturismo, lá que tem que ser mesmo, né? Então tem tipos de turismo que eles inclusive pedem mais que essas práticas sejam realizadas do que outros, por exemplo. Vamos para o próximo slide. Tá acabando. E aí, gente, eu trouxe esse quadro. Esse quadro eu estudei muito ele há uns anos atrás. Aqui nós temos algumas diferenças de praticar um turismo comum
esse turismo sem essa preocupação sustentável, ambiental, econômica, sociocultural. E nós temos a prática do ecoturismo e turismo de base comunitária. Então, o que é o turismo comum? As pessoas contemplam que conseguem ver sem mexer muito. Não tem movimento, é o morro, é o trivial, é a cadeira, é o ar-condicionado e é o data show, né? E o que é praticar o ecoturismo e o turismo de base comunitária? Existe movimento. As pessoas tomam sol e chuva, caminham, conhecem a cultura local, a culinária e a história no envolvimento mais profundo com a região. E aí nós temos alguns benefícios do desenvolvimento do turismo e do turismo de base comunitária e do ecoturismo. Ele favorece o desenvolvimento das comunidades locais através de emprego, de mão de obra local em funções como guias, além de gerar meios de hospedagens, como áreas de acampamento, pequenas pousadas, alimentação e produção agrícola, né? E agora, terminando aqui esse primeiro momento, eu preparei um vídeo, eu fui a campo para poder trabalhar um pouquinho mais com vocês essas questões. Queria que a gente passasse o primeiro vídeo, que está no Google Drive, está no Drive, por favor. Quero apresentar uma pessoa para vocês. Essa pessoa, ela é, como diz o aluno agora, que respeitar. Ela é uma pessoa muito importante, sim, dentro do que eu considero como patrimônio, né? Vocês vão conhecer agora a dona Chica Leia. Ela é uma quebradeira de coco, ela tem 84 anos. E aí é melhor deixar ela mesma contar a história dela. Eu fui a campo com o meu querido jornalista Ronald Moura, ele foi fazer as imagens para mim, documentou. E eu também fui com a Morgana, que minha amiga assistente social, também foi fazer esse trabalho junto comigo. E a gente foi para a comunidade e escutar o que a dona Chica conhecia sobre turismo. Aí não, eu mostrava para ela. Se ela já sabia que era turismo, se ela já tinha acompanhado o grupo e tal, e fiz várias perguntas. E aí dessas perguntas, desse condicionamento lá, ela se soltou e foi 1 dia e meio de conversa que se transformaram em poucos minutos de vídeo. Mas é um vídeo assim que eu considerei muito rico e eu queria trazer para vocês, para a gente já caminhar para o final, que já é o finalzinho da minha apresentação. Já para trazer uma proposta, já para vocês conhecerem um pouco mais sobre o outro elemento que eu quero trazer para vocês. Professora, muito bem, o guia de turismo é isso tudo, mas como é que nós vamos colocar na prática? Que ferramenta eu vou usar? Como eu vou fazer isso? Os alunos estão se perguntando. Quando eu terminar aqui, como é que isso vai se materializar? Como é que eu posso começar? Já que em Esperantina não tem um roteiro. Um roteiro turístico montado aqui não tem, oficialmente não tem. Nem em São João do Arraial, nem em Batalha. Nossa região, aqui esses municípios vizinhos não tem. Né? Então, como a gente pode começar a dar um pontapé inicial nesse trabalho? Até agora, até antes de se formarem, os alunos que estão no bacharelado de turismo, como técnicos, eles podem também desenvolver esse trabalho, vai dar um trabalho e tanto, que aí já é a minha proposta assim, final da minha palestra. Eu quero plantar uma semente e gostaria muito assim de colher alguns frutos a médio e longo prazo, né? Não vou ser assim tão, né? Mas eu quero muito gerar frutos e quero fazer essa proposta para a universidade e para o Leonardo das Dores, para esse trabalho conjunto, certo? Agora só ter aqui esse menino, não consegui. É porque o vídeo é grande, está sendo baixado, feito download, né? Então pronto, então eu já vou falar da ferramenta, já que é bom que a gente já conhece, já vê o vídeo e vocês já entendem mais ou menos o que é que eu estou pretendendo, né? Essa ferramenta, ela se chama mapa afetivo. Ele pode ser trabalhado dentro do projeto de cartografia turística, por exemplo, né? Os mapas afetivos, eles consistem realmente na ida e na escuta dessas pessoas. Pode ir? Pronto, agora vamos lá, conhecer a dona Chica Leia. Que é o caminho da casa dela, a gente vai passar na frente da casa dela amanhã, na ida ao Olho d'Água. Fica a poucos quilômetros da saída de Esperantina.
Meu nome é Francisca Rodrigues dos Santos, mais conhecida como Francisca Lera, porque a minha mãe se chamava Maria Lera por causa do pai dela, que chamava José Lera, né? Aí foi espalhou Lera para todo lado, né? Eu sou do dia 29 de dezembro de 39, eu sou 84 anos, né? Eu vou completar os 85. Meu aniversário completando os 80 anos foi o lançamento do livro da minha história. E agradeço a todo mundo, deu a sua contribuição, não foi só eu. Todo mundo deu a sua contribuição, direto e indiretamente. Né? Cada um me ajudou, Morgana me ajudou nessa caminhada. Todo mundo deu a sua contribuição, mas da forma que podia. Porque uma coisa você não faz só. Tem coisas que você faz só, mas tem outras coisas que você precisa de alguém para lhe ajudar, para lhe assessorar naquela coisa. Aí nós vamos, cheguei aqui nesse lugar com idade de 3 anos, e me criei, eu não tenho amor por um lugar onde eu nasci, eu tenho amor por aqui, que foi onde a terra me criou, a minha mãe. Sofremos muito, a minha mãe sofreu muito para me criar. Nós éramos 3 irmãos. No lugar lá onde ela morava, o trabalho dela era trabalhar de roça e trabalhar com o carnaval. Arrendar o carnaval, tirar palha, derrubar, riscar, estender, bater e vender o pão para comprar o alimento para nós comer. E fiar o algodão. Qual é o valor para mim que tem um pouco, babá? Eu quero dizer assim para vocês, eu tenho 4 mães. Tenho a minha mamãe que é no céu, a minha mãe biológica, a minha mãe carnaúba, que foi a comer que a minha mãe comprar o alimento, e a 4ª mãe é a minha mãe Palmeira. Aqui eu perguntei, dona Chica, se a senhora fosse mostrar aqui o que é que tem para o turista conhecer aqui na sua região? Aí ela disse, agroindústria, o grupo de produção de azeite, de massa de coco. Agora vocês vão conhecer como é que é fabricado o azeite de coco. Lá nessa unidade produtiva, lá na Fortaleza 3, e é um grupo de 16 mulheres, e elas se intercalam para produzir o azeite. Elas quebram o coco, elas fazem toda a produção, da cata do coco no mato até o envasilhamento e comercialização do produto. De tudo. Do azeite, do óleo, da massa de coco e da torta de coco, que é um produto novo que elas estão lançando agora. Primeiro elas estendem o coco no sol. O processo cozinhamento, né? Aí a gente vai cozinhar, vai ferver, vai sair o azeite todo aqui em cima. Aí a gente vai tirar esse azeite de cima, deixa só a boca. Aí a gente coloca a água novamente para subir o restante. Né? Aí depois que ele sobe, a gente coloca no tacho e vai cozinhar até ficar só o azeite. Não pode ficar nem um pouquinho de água, só mesmo o azeite, né? O passo que a gente vai, após terminar o cozinhamento aqui, vai sair o azeite, a gente vai fazer o processo do apuramento do azeite. Aí a gente deixa ele friar, leva ele para dentro, aí deixa ele ficar um dia, 2 dias, a gente tira daquele tacho, bota nos baldes. Coa, né? Bota nos baldes só para ele decantar um pouquinho para poder colocar no litro. A diferença do azeite do óleo. O azeite ele é saturado, porque ele ainda no processo dele ainda queima, né? A torragem do coco. Já o óleo, ele não tem nenhuma saturação, porque ele é feito a frio. O coco é prensado a frio. Então, ele não é saturado. A diferença entre um e outro é apenas essa, porque esse aqui ainda é feito a quente e esse a frio. E esse, sendo que esse, para a saúde, e estudos já aconteceram. É mais saudável, né? Aqui, dentro do meu território, tem um lugar que... Outro atrativo que ela identificou nesse processo de mapeamento. E está um pouco abandonado porque o meu bicho foi separado. Porque tinha a estrada que a gente ia caminhar, visitar. Não tem infraestrutura nenhuma, é um cocal bem fechado, a mata bem fechada mesmo, é a Pedra do Negro, né, que ela falou. Eu nem conhecia essa história, foi muito novo para mim. E aí ela
ela foi nossa condutora, que é até a Pedra do Negro. Foi uma caminhada maravilhosa, muita conversa. Ela mostrou onde é que ela morava, onde é que as pessoas que residiam ali naquele território moravam. Aqui era a casa de fulano. A Pedra do Negro. Tem muitas pedras lindas lá, muitas pedras bonitas, de cada assim, de cada. Bom, a Pedra do Negro, eu não entendi, já o povo falando, ela era bem alta, hoje ela está mais baixa, e de areia vai fazer né? Os mais velhos contaram que lá, que era naquele tempo da recruta, né, daquela porra que andava a guerra, o povo fugia de um lugar para outro, ia se embora, se tacava com as coisas. Então esse negro fugiu, trazendo que muito ouro. Aí quando ele chegou no lugar lá onde era o foi, aí ele se acomodou lá. Aí quando ele via a guarda do povo, aí disse que ele dizia: "Sem vai buscar água, sem vai buscar lenha, sem vai pisar o arroz, sem vai fazer aquilo." Aí disse: "Vixe Maria, não sabia." Embora voltaram. Aí disse que quando estava de manhã ele ia se esquentar, né? Que fica por lá do braço, ele ia se esquentar no sol, aí pegar nele. Eu ainda vi até sair do eu vi um sonho bem em cima da pedra, lá onde mataram ele. Aí é a pedra do meio, ele foi enterrar o outro lá. Eu já fui filha, e hoje sou mãe. Criando filhos além, marido e minha mãe. Porque a mãe das Novas Palmeiras criaram outros filhos, outras filhas e muita gente. Então, essas novas hoje estão criando os filhos criando filhos ali, que eram do marido da mãe delas. Então, hoje do que eu estou vendo, estão tudo se acabando. Estão cortando as minhas asas. Não tem nada não. É para cobrir a carne daqueles que não tem condição de cobrir uma casa dele. Os meus olhos, não tem nada não. Mas as minhas filhas me abandonaram por bolsa. Porque antes, eu pedi tirar o meu olho para fazer o balaio, para botar os paninhos do bebê. Hoje, tudo é na bolsa, na sacola. Os meus trabalhadores também, os meus filhos lavradores, também me abandonaram, me trocaram por saco. Porque antes eles vinham tirar o meu olho, eu dava no supinado para fazer o paneiro, para botar o arroz, botar o feijão, a farinha e a goma. Me trocaram por saco. O corpo do meu filho vai ser tirado. A carne do meu filho também vai ser tirada. Mas não tem nada não. É para alimentar a nação. Os ossos do meu filho vai ser queimado. Mas tudo é importante. Porque vão fazer o carvão para quem paga a comida, para aquele que não tem condição de comprar. O fato dos meus filhos também vai ser queimado. Mas não tem nada não. Vai tirar, vai alimentar. Mas tudo precisa de mim. Até depois que eu morrer, ainda vão atrás de mim. Vão atrás do meu pai. Para quê? Para botar no canteiro, para cultivar cebola, o coentro, o pimentão. Mas tudo isso é valioso. Que maravilha! E todo mundo me adora. Não todos. Muitos me maltratam. Parabéns para você, meu irmão. Ai, esperança, olha a inteira no chão. Olha ver, que maravilha! A natureza treina com a perfeição.
coração foi aumentando ao decorrer da canção dela. Então, assim, olha a riqueza que é uma mulher dessa, de 84 anos, sem uma educação formativa dentro da escola, poetiza aquele poema da palmeira, ela fez menção ao filho, que é o coco, ao olfato, que é o estrume que se transforma. É de uma riqueza, assim, que eu não consigo nem mensurar. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho e esse eu usei a ferramenta do mapeamento afetivo. O que eu fiz? Eu fui na comunidade. É claro que o mapeamento afetivo, embora ele seja simples, ele também tem sua complexidade. Ele vai ter que seguir alguns passos. Mas a alternativa é a forma mais simples da gente começar a trabalhar dentro dessas comunidades, dentro da cidade, nos bairros, o que ele tem, o que ele não tem, e conseguir montar uma rota que seja interessante, que seja rentável. Para isso que existe o técnico. Porque, como eu disse para vocês, foi 1 hora, 1 dia e meio de conversa que nós tivemos com a dona Chica. E aí, nesse resumo, eu montei esse pequeno roteirinho aqui, de 2 atrativos. Ela mesma é o atrativo, é o nosso patrimônio, as pessoas. E aí, dentro dessa ferramenta, eu fui atrás. Professora, nós vamos nos formar como guia de turismo. Que a Alina está curtindo, mas só está faltando 5 minutos. Aí, eu converso demais, né? Desculpe. E aí o aluno vai perguntar: professora, beleza, temos a ferramenta, vamos começar a montar o roteiro, isso vai acontecendo, mas como é que nós vamos nos efetivar como grupo? Como é que nós vamos nos efetivar como prestadores de serviço, como guia de turismo? Aí vem o segundo vídeo, que é bem menor que esse. Meninos, o segundo vídeo, que é bem menor que esse, que é um convite a uma outra pessoa que eu quero mostrar para vocês. Ele é o Rogério, ele foi meu aluno lá em Pedro II, eu trabalhei 4 anos lá em Pedro II, participando daquela loucura toda, daquela cidade, festival de guia, de turismo, de tanto, de tudo. E aí eu lembrei dele, eu disse: o Rogério vai nos dar esse primeiro norte, ele vai nos contar o que ele organizou dentro daquele município. Porque o Rogério, ele é das pessoas que iniciaram a Acontur. A Acontur é a agência de guias, de condutores de turismo de Pedro II. Quando eu cheguei lá, ainda era de condutores, porque eles não tinham a formação de guia, mas eles conseguiram através do Instituto Federal, e agora vocês vão conhecer o Rogério e como foi esse processo. Olá, sou o Rogério Pereira, sou guia de turismo aqui de Pedro II no Piauí, sou guia de turismo local ou condutor de visitantes há 23 anos, sou também guia nacional pelo Instituto Federal há 9 anos, e sou também bacharel em turismo pela Universidade Federal do Piauí. E é um prazer falar com vocês, falar da profissão guia de turismo, mandar um abraço para todos aí de Esperantina e região, e em especial a minha professora Monique, a qual tive a satisfação de também ser aluno dela aqui em um dos cursos, no caso, um curso de hospedagem, um curso técnico. E vamos falar um pouco hoje sobre a profissão guia de turismo e também falar um pouco sobre a história da Associação de Guias de Turismo de Pedro II, a Acontur Pedro II. Portanto, como tudo começou, lá por volta de 2001, a gente, participando aqui dos movimentos de juventude, já conhecemos locais que, ora, muito bonitos pela natureza, natureza natural aqui em Pedro II, e a gente começava a mostrar esses lugares para os visitantes. Pedro II sempre teve um potencial muito forte, com a questão da Opala, é uma cidade histórica, de mais de 170 anos, e a gente queria mostrar esse potencial para esses visitantes que chegavam. Então vamos fazer as primeiras capacitações. Fizemos vários cursos pelo SEBRAE no início, até que chegou o ponto de fazermos o curso Condutor de Visitantes, ou Guia Local, isso em 2001. Mais tarde, a gente se organizou, criamos um movimento que vários jovens, por ocasião do Festival de Inverno de Pedro II, em 2004, iniciamos a criação de um grupo de trabalho e que em novembro de 2005 ele se tornou a Associação de Guias de Turismo de Pedro II, a Acontur Pedro II. E até hoje tem uma larga folha de serviço prestado no receptivo turístico aqui em Pedro II e região. Pois bem, no início era tudo muito difícil, a gente trabalhando aqui, visitando os locais, mas, claro, locais de beleza natural, beleza cênica muito forte, mas não tinha acessibilidade. Então a gente foi fazendo parcerias com a prefeitura
prefeitura ao longo do tempo, com os proprietários dos locais, onde tem um terreno que tinha esses locais lá. Então fomos fazendo essas parcerias, aí foi melhorando, foi aparecendo uma estrada, uma acessibilidade, e a gente podia já oferecer uma certa condição melhor para o visitante. Com o passar do tempo, o Festival de Inverno ele foi se consolidando, a prefeitura foi também ganhando mais recursos e, claro, sempre chegando cada vez mais oportunidades de capacitação. Quando nós fizemos um curso técnico em hospedagem, né, para o receptivo, mais tarde fomos fazer um curso de turismo pelo Instituto Federal, que abriu muitas portas. É um curso muito bom, um curso de 800 horas, todo prático. Então, a gente de lá para cá, a gente deu entrada no cadastro. Hoje somos guias com a carteirinha do cadastro do Ministério do Turismo. E claro que a gente sempre, com a necessidade, devido à exigência do mercado, né, falando do turismo mercadológico, a gente sempre foi tendo a necessidade de se capacitar cada vez mais. Então fomos fazer o superior em turismo, e até que fizemos, bacharel em turismo, e a associação de guias de turismo apontou cada vez mais forte, cada vez mais consolidada. A gente saiu de um número bem tímido de visitantes ao longo do ano, de cerca de 10 mil pessoas. Hoje, Pedro II recebe mais de 60 mil pessoas, 70 mil pessoas por ano, tanto com o Festival de Inverno, também o turismo pedagógico, que é muito forte. Então a gente criou esse movimento que virou um prestador de serviço, né, se transformou no prestador de serviço do turismo aqui para Pedro II. E hoje a gente é uma referência. A Contur, esse ano completa 19 anos, em novembro, e é uma associação cada vez mais consolidada. E, claro, é um grupo muito unido de pessoas, na época, bem jovens. Eu, atualmente, sou um dos líderes da associação, estou como presidente. E quero dizer para vocês que estão aí estudando o curso de turismo, é um curso muito bom, a gente aprende muito, ele abre portas, abre um leque de oportunidades. A cidade de Esperantina e região aí também tem um potencial muito forte. Né? Já vistos que o Parque Estadual da Cachoeira do Urubu, tão famoso no Piauí, está aí perto de vocês, além de outros atrativos que tem na região. Também os traços culturais daí. Então, quero dizer para vocês que nós estamos à disposição, quem sabe trocar figurinhas, a gente poder, quem sabe fazer uma palestra online, ou uma visita, ou vocês virem aqui, enfim. Fica a dica aí, professora, para organizar aí uma visita técnica dessa turma, né, no caso dos meninos, você pode intermediar isso, tá bom, gente? Então, um abraço para todos vocês. Pronto, então, assim, a minha finalizando já, né? Isso aqui dá 30 palestras dentro dessa, né? Muita coisa, muita informação, falar de turismo é isso, é você estar preparado para absorver o mundo, porque diferente do que o pessoal pensa, o turismo turismo é só andar viajando, né? É só viajar, não é. O turismo é esse universo que vocês estão conhecendo aqui, que eu estou pelejando para encurtar em 1 horinha de conversa e não consigo, né? Então, esse é a ferramenta que eu usei, mapeamento afetivo. Eu conheci a Dona Chico, conheci o que ela quer mostrar na comunidade, que é a hora de dar a vez e a voz a essas pessoas. Logo em seguida, essa ferramenta já é para vocês começarem a trabalhar. Depois eu vim com o Rogério, que o Rogério está ensinando como a gente vai começar a se legalizar dentro da profissão. Ele começou como um grupo de jovens, vocês viram que eles são uma associação? Qualquer grupo de pessoas pode montar uma associação. Dentro dos trâmites legais, nós 5 aqui podemos montar uma associação amanhã de guias também, de condutores, né, aqui no município. Então, ele se deixou à disposição. Já quero só colocar logo o último slide, por favor. Que aí eu tenho essa proposta. A proposta que eu tenho para a universidade e para o CEP é exatamente começar esse movimento, né, envolver os estudantes do CEP da universidade, com esse objetivo de oficializar a primeira roda de turismo aqui em Esperantina. A gente conseguir fazer isso praticamente, na prática. Vocês viram que talvez não seja tão difícil, mas a gente precisa, como o Rogério disse, de muito apoio. E aí, essa última frase que era da Dona Chica. Depois, ela disse, meu Deus, se bem que a Dona Chica é um espetáculo, né? Mas se um dia de conversa ela entender todo o processo turístico que a gente estava tentando inserir ali dentro daquela conversa com ela. E aí ela disse no meio da conversa isso. Realmente, a nossa história tem que ser contada, espalhada para o mundo inteiro.
E é isso que o guia, que vocês vão fazer. Quando vocês saírem daqui, os alunos que são bacharéis, que quiserem se interessar também por serem guias, vão fazer o curso técnico depois. E aí vão fazer isso, vão mostrar a história, os lugares, para o mundo, né? Com essa força, com essa diversidade, com a sustentabilidade, com tudo em dias. Então, eu queria agradecer o espaço, me deixo também à disposição para qualquer trabalho posterior e boa noite. Nossa, muito obrigada, professora Monique Barros. Suas palavras foram extremamente esclarecedoras e motivadoras para todos.